Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Wincast. E hoje eu estou recebendo uma pessoa, daqui a pouco eu vou deixá-la se apresentar, mas primeiro eu vou apresentá-la da minha maneira. Eu chamo ela de Mulher Maravilha. Só que eu fico batendo nela para falar o seguinte: você não precisa ser sempre essa Mulher Maravilha. Então hoje estejam preparados, porque vocês vão ter a chance de conhecer uma mulher muito forte, muito especial, que eu tenho muito orgulho de poder chamar de minha amiga, Thalita Camilo. Thalita, quem é a Thalita Camilo? Muito obrigada por estar aqui hoje, Felipe. A Thalita Camilo é mais uma imigrante que chegou aqui nos Estados Unidos há 27 anos atrás e sempre com um sonho, objetivo de conquistar, crescer e poder ajudar outras pessoas que passam, ou passaram pelo que eu passei, para poder tentar facilitar um pouquinho a vida do imigrante aqui, que é bem complicado. Legal, assim, quebrando um pouco o protocolo, eu vou querer entender um pouco mais o que te fez começar a empreender aqui, porque eu tenho contato com muita gente que chegou há 3, 4, 7 anos, mas você chegou aqui já faz mais tempo, num outro Estados Unidos. O que te fez ter a coragem e dar esse próximo passo? Eu vim de uma família empreendedora, então eu sempre tive isso dentro de casa, eu sempre vi minha família trabalhando, correndo atrás, e quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha esse objetivo eu lembro que quando eu estava vindo para cá no aeroporto, eu vi uma senhora toda bem vestida, arrumada, elegante, com cara de empresária. Eu falei, eu vou voltar para o Brasil só o dia que eu estiver igual essa mulher. Uau! E eu sempre quis ter minhas coisas por mim, não por herança, não porque da onde que eu vim, por mim. Eu sempre quis crescer por mim mesma e isso que sempre me deu força. E olha, você me contando essa história, e para quem me conhece, eu sou pai de 3 meninas, eu não tenho como não levar em consideração que existem algumas coisas mais difíceis para a mulher, ainda mais nova, chegando num país diferente. Quais foram os desafios que você passou, não só por ser mulher, mas por ser uma imigrante, mulher, nova, querendo empreender num país totalmente diferente? Vários, Foram vários desafios. Muito preconceito. Sério? Muito preconceito, muita gente que não queria fazer negócio comigo por eu ser nova, por eu ser mulher, por eu ser brasileira, por eu ter sotaque. E aos poucos, eu fui conseguindo provar que eles estavam errados. E teve algumas dessas pessoas que chegaram para mim mais para frente e me pediram desculpa por não ter acreditado em mim no princípio e se eu hoje aceitaria eles como meus clientes. Uau! Pensando nisso, e isso pode acontecer com as minhas filhas, tem alguma coisa assim que você desejaria dar de mensagem para a Thalita de anos atrás ou para outras Thalitas ou Luanas, ou Isabeles, ou Maria Luísa, que é o nome das minhas filhas, que estão pensando em iniciar uma trajetória empreendedora nos Estados Unidos? Sim, quanto mais não elas levarem, mais perto do sim elas vão estar. Uau, quanto mais não elas levarem, vê se eu estou certo, perder o medo do não? E quanto mais você tenta, mais perto você chega do seu objetivo. Então, se você precisa de conversar com 10 pessoas para fechar um negócio, por eu ser mulher, eu vou ter que conversar com 15, enquanto você conversa com 10. Então, quanto mais não você tem, mais perto do sim você está. E é interessante o que você está falando, porque eu escutei uma vez do Flávio Augusto, ele tem, e tinha um negócio de venda de curso de inglês. E fazia muito cold call, ligação para clientes frios que não conheciam. Então, estatisticamente, se não me engano, ele fez uma amostragem e viu que para vender 3 cursos de inglês, ele precisava ligar para 100 pessoas. E o que acontecia? Ele contratava um novo vendedor, primeiro dia o vendedor ligava para 12 pessoas e não vendia nada. No segundo dia, ele se esforçava mais, ligava para 15 e não vendia nada. No terceiro dia, ele dava todo o gás, ligava para 20 pessoas e não vendia nada. E é do ser humano, você acaba desanimando. Isso acontecia muito, o turnover dele era muito alto e pessoas não conseguiam ficar ali. Até que ele desenvolveu uma estratégia totalmente diferente. Se ele sabe que ele precisa de 100 ligações para ganhar 3 sims, ele começou a criar campanhas de nãos. Ou seja, se você ganhou 12 nãos hoje,
eu falaria, Thalita, parabéns, mas olha, eu acho que você consegue 15, hein? Vamos tentar 15 amanhã? E você está entendendo que essa sua mentalidade, que a gente vai falar daqui a pouco, mudou seu jogo. Porque muita gente deprime com os nãos. E você, talvez por conta própria, você desenvolveu essa técnica. Você entendeu que você precisava de tantos nãos para chegar nos sims. E aí você não parou com esse não. Então, essa dica que você está dando para quem está nos escutando é muito importante. E eu vou te fazer uma próxima pergunta, mas eu vou pedir, então, o segundo aprendizado, porque esse já é um aprendizado muito grande. E, com certeza, é algo que eu digo para os meus mentorados, que eu digo para as minhas filhas e queria estar compartilhando, porque é muito fácil da gente desanimar. Qual outro aprendizado que você teve nessa tua jornada de tanto êxito, mas, obviamente, eu digo que a foto é bonita, mas o filme é duro, né? Com certeza. Eu acho que disciplina também. Aprender, eu tenho uma certa dificuldade em me concentrar. E usar a disciplina me ajudou muito a conseguir manter o meu foco e entender o que eu queria fazer os meus goals a longo prazo, curto prazo e médio prazo, e ser uma pessoa disciplinada para realmente conseguir traçar aquela meta que eu tinha para mim. Vamos lá, eu brinco que soldado no quartel, ele quer trabalho, então não tem como eu estar no Incash e não assumir a posição de mentor. Eu já te conheço bastante como seu mentor, eu sei que você tem muita disciplina e, na verdade, Thalita, assim, eu não sei se realmente você tem dificuldade de focar ou se é porque você abraça muitas coisas. Não, eu tenho mesmo. Mas eu vou te dizer, a sua capacidade de execução, sem dúvida nenhuma, está muito acima da média. Então, eu já me deparei com empreendedores que têm dificuldade de focar. Saiba que, às vezes, acho que todos nós temos algum bicho dentro da sala, só que, às vezes, você tem um gatinho e está olhando a sombra dele na parede e acha que você tem um tigre. Então, é bom que você esteja atenta, mas reconheça que você está bem à frente de vários outros empreendedores, porque ao estar já trabalhando contigo nesses anos, eu me espanto, porque alguém que tem uma dificuldade grande de focar é alguém que não consegue executar. Eu vejo muita gente que não termina nada, tá? A dificuldade de focar, você se perde de uma forma que você não consegue executar. Eu te olhando de fora e meu trabalho contigo, eu digo que para cada um eu preciso de uma coisa. É sempre voltar no que eu falei no início. Como você se cobra demais, você às vezes põe sua régua... E nada de errado em a gente querer ser alta qualidade, alto padrão. Só acho que não é certo quando a gente põe uma cobrança exagerada na gente. Entendeu? Então, sim, se você identifica que você tem que melhorar, continue progredindo. Mas entenda que eu vejo que você já caminhou muito mais do que a maior parte dos empreendedores, tá? Eu costumo dizer que até o fato hoje, você pode falar daqui a pouco de você tocar 2 operações em pontos distantes dos Estados Unidos, mostra que você é alguém que consegue executar as tarefas. E fala um pouco mais, não posso nem falar do seu mercado, que são dos seus mercados. Quais são as oportunidades que você enxerga? Bom, eu enxergo várias oportunidades, principalmente na área do mercado imobiliário. Tem muitas pessoas que estão com medo dos juros. Me fala mais sobre isso, porque eu sou um deles. Aqui nos Estados Unidos, você trabalhar com o capital de outra pessoa é muito melhor do que trabalhar o seu, porque você tem o benefício tributário que você pode usar a seu favor. E muita gente não leva em consideração o benefício tributário que você tem, que os juros ele é muito mais baixo que o imposto. Então, se você consegue usar o capital de outra pessoa, abater no imposto de renda, você tem um potencial muito maior de alavancar. Não consigo falar nunca essa palavra direito. Alavancar o seu patrimônio sem estar usando sempre o seu recurso. Olha, eu costumo dizer que o que eu faço hoje é muito bom, porque eu até acredito que eu consiga ensinar alguma coisa, mas eu aprendo muito com vocês. Então, para que todo mundo esteja na mesma página, e eu também, vamos lá, me explica melhor e vê se eu estou certo, tá? Porque pode ter causado dúvida nas pessoas.
O que você está me dizendo é o seguinte: se eu tomo dinheiro a um determinado juros, mas eu tenho um retorno desse capital investido acima desses juros, já é uma vantagem. E, além disso, também tem vantagem tributária. É isso? Sim, porque você abate todos os juros no imposto. Então, você vai estar abaixando o tax bracket que você vai estar por estar tendo uma dedução maior. E se for um investimento imobiliário, aí você tem mais benefícios ainda, além dos juros. E olha, eu tenho o privilégio de conviver contigo, eu já tinha aprendido isso, você já me disse, mas eu tenho certeza que tem muitos Filipes de meses atrás que não sabiam. E eu te faço um convite, eu acho que quanto mais você liderar esse mercado em educar, porque vamos lá, e eu sei que você já está aqui há muitos anos, então você já pensa como uma americana. Eu cheguei aqui há 7 anos e vários brasileiros estão chegando agora, ou chegaram há 2, 3 anos. A gente chega muito assustado. Quando você fala juros para brasileiro, é algo quase que assim, você só fala de juros quando você está mal, entendeu? Quando você está no cheque especial, que pode te cobrar 10% ao mês, quando você está no cartão de crédito parcelado, que pode te cobrar 150%, 180%, 200% ao ano. Então, assim, juros é uma coisa que assusta o brasileiro e que aqui funciona de maneira diferente. O que mais você poderia compartilhar conosco sobre isso para quebrar essas nossas crenças limitantes do medo da alavancagem? Eu acho que primeiro é entender que o mercado brasileiro é completamente diferente do mercado americano. Então, você tem que esquecer tudo o que você aprendeu no Brasil e entender como funciona a cultura daqui, como funciona o mercado financeiro daqui e o mercado tributário daqui, para você poder poder fazer as estratégias corretas para o seu capital funcionar melhor para você. E no Brasil não vale a pena você mexer com juros, não vale a pena você financiar, o sistema tributário é diferente do sistema tributário daqui. Aqui não, aqui você vai abater os juros, você vai usar desvalorização. Então, os juros vai ser muito mais barato do que o imposto que você vai pagar. E a hora que você faz um planejamento tributário, o fato de você ter comprado, para o seu negócio um equipamento financiado ou um outro imóvel de aluguel, pode ser o suficiente para te colocar num como é que fala tax bracket? É um nível tributário mais baixo, de coisa de 2% a 5%, simplesmente porque você comprou um carro. Mas aí, às vezes, você precisa comprar um carro mais caro, um imóvel mais caro, e você não está com aquele capital. Financia, você vai bater os juros e o imóvel 100%, ou o carro, dependendo do peso do carro, de como foi a estrutura, grande parte do valor desse carro. O que vai te economizar no seu imposto pessoal e no imposto da empresa também. Então, é importante entender como o sistema todo aqui funciona. Esquecer o que você aprendeu no Brasil. Nossa, sensacional. Eu uma vez dei uma palestra e um palestrante falou o seguinte: para nós brasileiros que decidimos vir para os Estados Unidos, presta atenção que o Brasil é um país vertical, os Estados Unidos é horizontal. No Brasil, futebol é com o pé, aqui é com a mão. Então, o recado é exatamente isso que você falou e eu escrevi aqui. São mercados diferentes, né? E a gente precisa se educar. Mas, mais uma vez, a gente precisa de pessoas como você, Thalita, que possa nos educar, que possa mostrar. Porque, muitas das vezes, aquilo que é tão normal para você não é normal para os seus clientes. E, muito provavelmente, ao educar o mercado, você falou aí algumas coisas que eu tenho certeza que quem está nos escutando e prestou atenção já clicou. Já falou, poxa, então eu tenho chance de usar a alavancagem a meu favor. Outra coisa que você trouxe, muitas das vezes, você investir, você acaba pagando menos imposto e que fique bem claro, né? De maneira legal. Exatamente. Não tem esqueminha, não é isso? Sem gambiarra, né? Sem jeitinho brasileiro. Sem jeitinho brasileiro. Porque não existe nenhuma lei que te impeça de planejar para pagar menos impostos. É completamente legal você fazer um planejamento tributário. E os Estados Unidos, ele te dá a ferramenta para isso. O que o governo faz? O governo americano, né, no caso. O que o governo americano faz? Ele vai te dar benefício tributário em áreas que ele não consegue suprir. E existe uma crise imobiliária nos Estados Unidos. Está faltando propriedade, está faltando imóveis de aluguel. Então, o que o governo está fazendo nesse momento? Dando benefício para aquele investidor que trabalha na área imobiliária. Mas são determinadas regiões, é isso? Não, no país inteiro. A lei é federal.
Então, ele vai dar benefício tributário naquilo que ele não consegue suprir. Então, o imóvel é uma dessas áreas que ele não consegue suprir. Por isso que ele dá muito benefício para quem, se você tem uma empresa que você contribui para a aposentadoria deles fazendo um 401k, você pode ter $16.000 de crédito no seu imposto pessoal pelos próximos 5 anos. Opa, vamos lá. Muitos empresários não usam esse benefício. O 401k? 401k, que é o plano de aposentadoria. Então, você tem um crédito para empregadores que oferecem 401k nos primeiros 5 anos, que pode chegar até $16.500, que vai para o seu imposto pessoal. Deixa eu ver se eu sou um bom aluno. Num momento, você me falou também que tem um outro benefício se você montar uma LLC para investir na construção de um imóvel e você usar ela para continuar reinvestindo. É isso? Tem também o 1031 Exchange, que é o 1031, que a gente fala. Então, se você compra um imóvel de aluguel, de investimento, você aluga esse imóvel por 1 ano, você quer comprar um outro imóvel do mesmo valor ou maior ou mais caro que aquele imóvel, você não vai pagar imposto nessa venda, você vai jogar ela para frente. E se você organiza a sua estrutura dentro de um trust, com tudo bonitinho, quando você um dia vier a partir, como vai estar dentro do trust, a sua família vai estar isenta desse imposto de sucessão. Então, o planejamento tributário aqui é fundamental, porque o imposto aqui é muito caro. Mas se você aprender a jogar o jogo e pensar igual os ricos daqui pensam, usar as estratégias que eles usam, você vai pagar muito menos imposto do que uma pessoa que está ali trabalhando no contra-cheque diariamente e só pensando em guardar dinheiro e achando que você não pode se planejar para pagar menos imposto. Tá, eu gosto sempre de trazer na prática. Vamos lá, imagina que eu vou investir $250 mil para construir uma casa e vou conseguir vendê-la por $300 mil. Na verdade, eu pago, se eu não for continuar com essa operação, eu pago um ganho de capital, um imposto sobre essa diferença, é isso? Isso. Agora, se eu usar esses $300 mil para construir mais outra casa... Esse imóvel tem que ficar alugado por 1 ano. Ah, bom saber. Aí, se ele for alugado por 1 ano, aí sim, você vende, faz esse 1031 exchange, compra um outro de 305 mil ou de 300 mil e não paga imposto não vai pagar esse ganho de capital agora, vai pagar mais para frente. Mas se você estrutura, coloca dentro de um trust, de uma corporação, fazendo o planejamento tributário certinho, como tem que ser, vai indo. Deixa eu te desafiar, tá? Eu lido com muitos imigrantes, muitos empreendedores, pessoas com vontade de investir, com vontade de fazer o dinheiro gerar, e a maior parte desconhece. Então, é um desafio para você, assim, se tornar uma educadora. Por mais que você pense assim, eu falei isso até num outro podcast, que eu vou até botar o link para as pessoas verem, com o Marcos Rocha, e ele lida com câmbio. Por mais que educar o mercado pareça que você está contribuindo com a concorrência, e até está num certo ponto, mas você está contribuindo muito mais, você passa a ser a formadora de opinião. E muitas das pessoas preferem fazer negócio com quem está educando o mercado do que com quem está sendo educado por essa pessoa. E todo mundo tem um limite de tantos clientes que você consegue aceitar. Também. Então, não adianta você querer abraçar o mundo que não vai. Eu prefiro ter colegas de profissão que fazem um serviço bem feito, que está educando a nossa comunidade brasileira para evitar cair em problemas, do que um bando de picareta que coloca eles em problemas. É interessante você falar isso. Eu tinha, na minha empresa no Brasil, que eu toquei por 14 anos, um plano de visita guiada. Eram 4 horas. Claro que, primeiro, eu convidava os médicos, que eram meus clientes direto. Então, eles passavam por uma visita, por uma aula, mostrar todo o nosso controle de qualidade, toda a nossa rastreabilidade do produto, para ele saber que o produto que ele estava usando, eu sabia qual era a barra de titânio que foi usada lá na Alemanha ou aqui nos Estados Unidos. Mostrava tudo isso, mostrava o nosso controle de estoque, eles faziam uma visita e tal. Depois, eu chamava a fonte pagadora, que eram as pessoas de convênio, para também ela entender por que ela estava me pagando aquilo, que tinha uma inteligência, não era só um negócio que você comprava e vendia. Depois eu chamava os hospitais, para eles entenderem como a logística deles precisa estar alinhada com a minha logística, porque saía material toda hora para hospitais, ficava lá 24, 48 horas e voltava para o meu estoque. Até aí tudo bem, as pessoas entendem. Só que a 4ª pessoa que eu convidava para essa visita eram os meus concorrentes e ninguém entendia.
Primeiro, porque eu acredito o seguinte, eu quero educar o mercado, porque eu prefiro competir com alguém qualificado do que com os picaretas. E é claro que nessa visita guiada, tinham duas pegadinhas ali no meio que a gente mostrava para todo mundo. Uma era o seguinte, os riscos de você não pagar imposto. Porque é muito difícil você pagar todos os impostos e concorrer com alguém que não paga. Só que às vezes a pessoa não paga porque diz, eu não sabia. Depois que você passava na visita, você sabia, porque eu te eduquei. Eu te mostrei, inclusive, o que podia acontecer contigo com sonegação. E o segundo era os riscos de fazer contrabando. Então, assim, tinha gente que vinha para Miami, enchia a mala e ia embora. Não sabia. Então tá bom. Se você não sabia, agora você sabe que isso não pode fazer. Você tem que importar legalmente, você tem que passar pela Anvisa, que é o FDA lá do Brasil, tudo isso. Então, mas claro que 98% era mostrar como rastrear. Eu tinha controle de preço de cada parafuso que eu vendia. Eu não tenho problema nenhum em ensinar essa concorrência, porque é muito difícil quando, por desconhecimento, a concorrência está precificando errado, porque ela não sabe que tem custos envolvidos. E aí é ruim. Pelo menos, ao educar o mercado, você sobe a régua. Muitos vão se beneficiar, e é como você falou, tem cliente para todo mundo, você não consegue absorver todo o mercado, então isso é uma lição que muitos... Eu tive com um mentorado outro dia, e nós conseguimos, dentro da mentoria, entender um processo de licença na área de construção, que é um processo diferente. E aí, uma semana depois, eu estava numa reunião em Miami, liguei para ele, olha, me explica melhor, porque eu quero explicar para uma pessoa. Aí, quando eu tive com ele de novo, ele falou, faz o seguinte, não ensina isso a ninguém, não. Aí eu falei, por quê? Não, senão vai ter mais gente. Eu falei, cara, deixa eu te explicar. Você não consegue absorver nem 0,005% do mercado de construção, entendeu? E se pelo menos as pessoas que estiverem fazendo construção estiverem no padrão que você está, se preocuparem em tirar as certidões, se preocuparem... Poxa, isso tem um custo, entendeu? Isso tem uma manutenção. Concorrer com essas pessoas é muito melhor do que com aquele que está fazendo um montão de mutreta e não sabe os riscos de fazer isso. Então, o convite que eu deixo para você é: todos nós vendemos inteligência, entendeu? E quanto mais você dissipar a sua inteligência, no início vai parecer que você está trabalhando para os outros, até o momento que não demora muito, que todo o mercado te reconhece como uma líder, como uma que forma o mercado. Eu aproveito assim, durante muito tempo, eu cometi o mesmo erro de todo mundo. Eu falava assim, porque a nossa associação não faz nada pela gente. Porque a nossa associação não faz nada pela gente. Porque a nossa lá no Brasil, que era a Associação Brasileira de Distribuidores. Até que um dia eu estava em São Paulo e está tendo reunião da associação. Vou lá ver. Quando eu entrei, o pessoal, olha o 10º conselheiro. Eu falei, não, eu não quero, não, precisa ter 10 conselheiros e você é a 10ª pessoa na reunião. Éramos 8 mil, só tinham 10 na reunião, porque todo mundo gostava de falar. A associação não faz nada pela gente, associação. Beleza, fui nomeado conselheiro. Confesso que no primeiro mandato eu não fiz muita coisa, não. Eu ficava só reclamando. Ainda assim eu falava, a associação não faz nada pela gente. Quem é a associação? A associação somos nós e principalmente os 10 conselheiros. Eu, como conselheiro, ainda falava assim, tal da associação não faz nada pela gente. Quando eu realizei que, se você perguntar para todo mundo quem quer mudança, 100% vai levantar a mão. Agora, quem quer mudar, só 10%, porque mudar dá trabalho. Agora, quem quer liderar a mudança, ninguém quer. Só que, ao liderar a mudança, você determina para onde o mercado vai. E quando o mercado muda, a verdade é que não tem espaço para todo mundo. E as pessoas não vão te ligar, você no sofá, olha, Thalita, o mercado está mudando. Muitas das vezes você fica para trás. Então, liderar essa mudança, educar esse mercado, te põe numa vantagem competitiva perante o mercado. Então, saiba que com a sua capacidade, poucas pessoas têm o seu conhecimento, têm seu tempo de América. Então, assim, fica um convite para você e para outras pessoas que estão nos escutando, não tenha medo de liderar a educação desse mercado. Você sim vai estar trabalhando pelo todo, mas no fim você recebe muita coisa. Você acaba ocupando uma posição de destaque. Faz sentido? Faz todo sentido. Você sabe que eu trabalho sempre num pilar, num tripé. Falo sim de negócios, mas eu falo muito de mentalidade, espiritualidade. Eu respeito muito diferenças religiosas. A gente, no nosso grupo de mentoria, temos religiões diferentes, mas todas pessoas espiritualizadas com conexão com Deus. Eu acho que isso te ajuda bastante. E falo do pilar de saúde também. Vamos falar primeiro do de mentalidade. Te conhecendo, eu sei que a sua frequência é muito alta. Você trabalha numa frequência muito alta
uma agenda superlotada. Tem alguma coisa que você trabalha na sua mentalidade para conseguir suportar isso tudo, não? Muita confiança em Deus. Legal. Porque Jesus é meu sócio. Então, eu sei que se aquilo está ali, se a minha agenda está lotada e eu preciso cuidar daquilo ali, eu descanso nele, fico tranquila, porque eu sei que ele vai prover, que ele vai me dar sabedoria, ele vai me dar tudo que eu preciso para que aquilo aconteça. Então, tá, vou fazer uma provocação, tá? Você sabe o quanto eu acredito em Deus, o quanto Deus está na minha vida, o quanto eu tenho perfeita noção que a mão dele me guia, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito, e posso te dizer pela minha experiência, que a mão dele guia os que se movimentam. Sim, foi por isso que eu falei que eu peço sabedoria. Sim. Sabedoria e discernimento para eu poder continuar, e não são todas as portas que se abrem para mim que é para eu entrar. Então, eu sempre peço muito discernimento para ele, para que eu saiba escolher, que eu saiba entender qual porta que é ele que está abrindo e qual porta que ele está fechando. Isso é importante saber também. Exatamente, porque eu vejo muita gente falando o seguinte: poxa, Deus não está me ajudando. Aí eu ouço a história e falo, não, mas ele está precisando que você se ajude primeiro, para ele poder te ajudar, entendeu? Ter esse discernimento, ter esse contato com ele. E aí, pegando um gancho, existe alguma prática, algum hábito que você usa no seu dia a dia? Porque, vamos lá, eu acredito que todos nós vivemos num pêndulo. Se a gente não ficar botando energia, a gente volta para a inércia. Então, por mais que eu saiba que você é conectado a tudo isso, se deixar, o dia a dia engole a estratégia. E a sua estratégia de conexão com Deus ou qualquer outra estratégia. Qual o hábito que você tem que você acredita te ajudar bastante? Eu tenho o hábito de ler a Bíblia diariamente e de orar. São duas coisas que, se eu tenho que sair de casa às 5 horas da manhã, eu procuro levantar às 4 para dar tempo de eu ler a palavra, orar e aí continuar com o meu dia. Então, o que você está me dizendo, e é um padrão que eu vejo em pessoas de sucesso, você ter um foco em fazer o que você determinou para fazer e a disciplina de fazer, que eu acredito ser o mais difícil, porque tem pessoas que não têm foco nem disciplina. Tem pessoas que dão o próximo passo e conseguem falar assim, poxa, eu desejo fazer isso, mas poucas têm a disciplina de fazer. E o que eu acredito é que disciplina, ela é treinável, entendeu? Você treinou isso, já veio desde a sua infância, você foi desenvolvendo, e como você consegue passar isso para a sua família? Ou se consegue, né? Eu fui desenvolvendo. Todo dia você tem que pegar, se cobrar de você mesmo. Então, o que acontece, às vezes tem dia que eu não consigo fazer isso. No dia seguinte eu me cobro, eu anoto na minha Bíblia, toda vez que eu estou lendo, o dia que eu parei a leitura. Onde eu parei a leitura, que o dia. Porque aí se eu pulo mais que 2 dias, eu falo, opa, tem algo errado acontecendo. Eu tenho que voltar, eu tenho que... É track, né? Eu tenho que voltar, não posso parar de ficar 2, 3 dias sem ler a palavra. Eu tenho que seguir o que eu me propus a fazer e o que me dá força para continuar. Então é importante dizer que com toda a sua disciplina, tem dias que passam também, né? Eu sou humana, né? Não, e é importante dividir isso, porque às vezes parece assim, eu fiz a brincadeira da Mulher Maravilha, você pode estar me escutando e falando, para ela tudo é mais fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. A verdade é que não é fácil, é você ter a determinação de fazer o que tem que ser feito, né? E está muito na sua mentalidade. Eu acredito assim, eu converso com diversas pessoas e, sim, algumas estão desconectadas de Deus, eu acho que é mais difícil, mas muitas que já se conectaram com Deus, com a palavra, ainda não conseguem se conectar com o eu, com a identidade delas, porque eu acredito muito que Deus nos criou para ser a nossa melhor versão, mas para isso a gente tem que estar tratando da gente, não dá para terceirizar. Eu acho que muitas pessoas ficam num nível de, então se eu já conectei com ele, ele vai fazer por mim tudo. Deus te escolheu, ele teve um plano para você a partir do momento que você entrou na barriga da sua mãe, certo? Mas você tem um livre-arbítrio. Total. É você que tem que pegar, decidir se você vai querer seguir o plano dele e se você vai fazer. Porque não é fácil, né? Jesus mesmo disse, na vida vocês terão tribulação. Então,
você tem que passar, você tem que entender que você está passando por um processo onde você está sendo moldado, onde você está sendo criado. Diamante, de onde surge um diamante? E é o mesmo interessante. processo. Deus trabalha com você da mesma forma. Você vê que a gente não combinou isso, foi para onde a conversa veio, e eu quero dividir uma experiência assim, porque eu acredito muito na presença de Deus, eu acredito que sim, eu tenho que fazer o meu melhor, mas quem conhece a minha história a fundo, eu consigo enxergar em 14 anos tocando a empresa que eu criei do zero e vendi para uma multinacional americana listada na Bolsa, 3 eventos claros, fora tantos outros, mas 3 eventos claros em anos totalmente diferentes, que eu fiz negociações longas de 3 meses, negociações que, na minha visão, mudariam o patamar da minha empresa, me colocariam no outro nível. Não estou aqui para dizer, eu percebi, não percebi. Eu segui até a última etapa e, assim, na hora de assinar o contrato, a tinta da caneta acabou. Mas é algo, assim, absurdo, sabe? A tinta da caneta acabou. Não, só podia ser... Não. E aí, do nada, aquilo que você trabalhou, que você se dedicou, desaparece. E olha, eu sou humano. É claro que quando desaparece, você reclama, você fica chateado, você reclama com Deus, fala, eu estou fazendo a minha parte e tal. E anos depois, às vezes 8, 10 anos depois, ele te mostra por que ele te tirou dali. Entendeu? E 3 vezes eu tenho claro, assim, pessoas, momentos. Eu me lembro das 3 cenas onde estava tudo certo, eu não estava enxergando nada, nenhum risco, nenhuma pegadinha, e se eu tivesse seguido, eu teria caído feio, entendeu? Assim, anos depois, às vezes 10 anos depois, eu teria caído feio. Então, eu acredito que, por isso que eu falo muito, e às vezes as pessoas confundem, porque muita gente me faz algumas perguntas. Sim, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu nem questiono. Hoje, estatisticamente, 31,5% das pessoas no mundo acreditam em Jesus Cristo, o que não faz de mim melhor que ninguém, entendeu? Então, 69% das pessoas, se elas tiverem a conexão com o Deus delas, ou seja lá o que elas chamam, eu acredito que elas possam ser pessoas boas, mas quem não tem essa conexão fica muito difícil, porque sozinho, eu digo que a jornada do empreendedor ela é cheia de armadilhas, né? E que sentido que tem, né? Se você não tem essa fé numa coisa maior, que sentido que teria a vida? Viu? E olha, eu concordo 100% contigo, mas eu conversei com uma pessoa muito próxima a mim que é ateu. E para ele faz sentido. A verdade é que não mudou a minha cabeça. Não sei, eu aprendi muito, Thalita, assim, eu tenho que cuidar muito para que eu seja a minha melhor versão, mas não cabe a mim discordar de quem você é, a não ser que você seja porque essa pessoa é uma pessoa muito do bem, é uma pessoa que faz muito bem, é uma pessoa muito, muito conectada em ajudar pessoas, sabe? Apenas tomou um outro caminho. Então, se eu tivesse que definir essa conexão com algo maior, eu diria muito o amor, entendeu? Se você vive realmente para não derrubar ninguém, para não... Eu tenho um livro atrás de você na estante que é chamado Homo Deus. Você já leu esse livro? Não. O Homo Deus, e eu não quero entrar aqui que é isso, se não é, mas o Homo Deus, ele defende o seguinte, que o Deus está dentro de cada um de nós. Sim. E quando a gente entende isso, a utopia dele no futuro é... Se um dia a humanidade entendesse que o Deus está dentro de nós, não precisaria mais de religião, porque todo mundo se uniria como filho de Deus. Não sei se isso é possível, porque eu acredito que o papel da religião é muito orientar as pessoas, então, mas sim é uma utopia. Então, pode ser que tenham pessoas, eu não vou nem dizer que talvez estejam até no nível acima, que já se conectam com esse Deus interior ou com essa prática do amor. Mas por que eu estou explorando esse assunto? Por que eu chamo um dos 3 pilares de mente? Porque tem gente que não entende ainda a espiritualidade e confunde com religiosidade.
entendeu? Mas, para mim, mente está ligada em autoconhecimento, que está ligado em espiritualidade. A sua conexão, como você falou, com algo maior, entendeu? Agora, se nós temos coisas maiores diferentes, como é que eu defino? Aí eu já saio do algo maior e venho para algo interno. É você viver de acordo com talvez o primeiro mandamento, talvez você viver de acordo com amor. Eu acredito que seja uma solução. Vamos para o segundo pilar, que a gente está falando muito de negócio, vamos voltar para negócio daqui a pouco, mas o segundo pilar que confesso que eu sempre acreditei, mas o fato de eu estar mais próximo da saúde integrativa agora, por causa da sociedade na Natural Quanta, me fez despertar e me trouxe uma missão para despertar as pessoas nisso também. Assim como já tem um caminho, já falo há muito tempo de mentalidade, de autoconhecimento, de espiritualidade, eu sinto que eu tenho um chamado também para despertar um pouco mais as pessoas para ter o conhecimento que eu desconhecia até os 49 anos de idade, até meses atrás, entendeu? Que é a saúde integrativa. Só para explicar um pouco melhor, a saúde convencional, e ela é super importante, ela cuida da consequência. Você adoeceu, você toma remédio. A saúde integrativa, ela cuida da causa, de como a gente não adoecer, de quais são as coisas que a gente pode fazer para viver melhor. Como é esse pilar para você? Você ainda está onde o Felipe estava meses atrás? Não é uma coisa que você conheça muito ou já é algo que você pesquisa na sua vida? Eu pesquiso, não tão a fundo igual deveria, mas eu tenho consciência que eu preciso me exercitar, que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso cuidar da minha saúde para evitar problemas futuros. Mas não sou especialista no assunto, não. Tento exercitar quase todos os dias. Sim. Se minha personal estiver assistindo, ela vai falar, tá, mentira. Mas eu faço caminhada se eu for com ela. Hoje eu só consegui fazer caminhada e tudo bem, já é alguma coisa. Estou contigo. Mas eu tenho essa consciência, é uma área que eu preciso explorar mais, me dedicar mais e ter mais disciplina. E nessa parte eu falo bastante. Engraçado, né? E você tem toda a razão. Às vezes as pessoas acham assim, o Felipe é disciplinado, então ele é disciplinado em tudo. Só que não, entendeu? A gente precisa exercitar, entendeu? A disciplina não é algo assim, conquistei a disciplina, agora não tem mais problema. Então tem muitas áreas que a gente vai negligenciando. E aí é onde entra muito, por que eu tenho mentores na minha vida? Porque eu acho que todos nós precisamos de alguém para nos mostrar o que a gente não está vendo. Porque tem aquilo que a gente sabe, tem aquilo que a gente sabe que a gente não sabe, só que tem aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe. Deixa eu explicar melhor. Eu sei que isso é branco. Eu sei que eu não sei operar um cérebro. Agora, o que é que eu não sei que eu não sei? O que está perdido de informação que eu deveria ter que eu não tenho? Então, eu acho que a busca, e quando eu me deparei com a saúde integrativa, visto que tem uma coisa que é lugar comum que diz o seguinte, o dinheiro compra tudo menos tempo. Talvez a saúde integrativa derrube isso, porque hoje estão sendo desenvolvidas coisas que estão prolongando a nossa vida. Eu já vim de um mercado... Eu, durante muito tempo, tive dificuldade de gostar do mercado, porque eu pensava assim, quem é que quer um parafuso para a coluna? Ninguém sonha. Nossa, eu sonho um dia em comprar um parafuso de coluna para botar na minha coluna. Ninguém sonha. Então, durante muito tempo, eu falei, poxa, por que eu não vendo esse microfone, que alguém sonha em ter um microfone bonito e tal? Até o dia que clicou para mim, um mentor me falou, não, você está olhando pelo lado errado. Você é a solução perfeita para quando as pessoas precisam. Sim, você sonha, se um parente seu tiver acidentado, paralisado numa cama, você sonha em um parafuso de coluna que vai colocá-lo de volta andando. Então, eu precisei mudar esse lado que eu tava vendo na vida. E hoje, com a saúde integrativa, tem tanta coisa que está sendo lançada, que está sendo feita, que pode comprar mais tempo de vida, entendeu? E que é aquilo que... Tempo com qualidade, fim do dia, né? Tempo com qualidade. Eu tenho uma tia que ela ficou na cama como um vegetal durante, acho que 8 ou 10 anos. Ela não teve qualidade. Então, acho que a qualidade é o mais importante. Além do tempo, o tempo que você tem é um tempo de qualidade. Né? Total é viver bem, que ninguém quer viver mal 120 anos,
é realmente viver bem, mas o convite que eu faço para você, então, que é assim como eu há meses atrás, e para quem está nos escutando, é assim, comecem a pesquisar mais. E dentro da Natural Quanta, que é um dos braços da 1 em 8, a gente está trazendo uma plataforma onde a gente vai estar disponibilizando conteúdos que são básicos, mas que a gente desconhece. E quando eu falo assim que a gente desconhece, nós falamos muito de pilares aqui. E você que está lá no grupo de mentoria, você sabe que a gente usa muito de postos de gasolina. E tem coisas simples que a gente pode botar como posto de gasolina. Tem uns que a gente já sabe, a gente até brinca que é a água. A água, claro, não em excesso, mas ela é um santo remédio, entendeu? E muitas das vezes a gente não leva isso em consideração. Como você vê isso na sua vida? Você acredita que ter mais conhecimento nessa área também pode te ajudar no seu negócio, na sua vida? Eu acredito que sim, porque se eu estou bem, estou tendo uma qualidade de vida melhor, eu vou render mais, vou produzir mais, enfim, todo mundo ganha. Por que eu te fiz essa provocação? Porque eu estou querendo trazer um termo. A gente já fala de saúde integrativa, mas é saúde. Eu quero muito trazer um termo de vida integrativa, entendeu? De realmente a gente conseguir viver o nosso real poder. Porque muitas das vezes a gente tenta ser o que a gente não é ou tenta ser o que o outro é e deixa... E qual é a busca? Tá? Eu já fiz vários treinamentos, eu já fiz um treinamento chamado Ser, mas cai muito no lugar comum de não é sobre ter, é sobre ser. Eu acho que todos nós entendemos isso, mas banalizou. Outra palavra que eu acho maravilhosa, mas que banalizou é qual o seu propósito? Todo mundo tem um propósito de ajudar pessoas, então caiu num lugar comum. Tem pessoas que usam coisas mais lúdicas, como viver na sua plenitude. Fica um pouco difícil das pessoas entender. Ou viver numa coerência, que é muito bacana, mas é difícil a gente ser 100% coerente. Tem vezes que a gente desliza no que a gente fala, ou no... Como você falou, não, tem que ler a palavra todo dia. Mas tem dia que você... então você não está sendo totalmente coerente porque você não leu todo dia. E uma das palavras que eu quis trazer é realmente o nosso real poder. Eu acho que cada um de nós, eu trago muita identidade, cada um de nós tem um real poder, que se a gente conseguir acessar esse real poder, a gente passa a ter essa vida integrativa, que eu até de maneira chamativa chamo de vida lucrativa. Porque as pessoas, então é dinheiro. Não, não é só dinheiro, é muito mais que dinheiro. É você realmente viver numa abundância. Então, esse é um convite que eu quero fazer para todo mundo. E a gente já passou aqui da metade, eu não queria perder a chance de... Qual a pergunta que eu ainda não te fiz no Encash que você gostaria que eu tivesse feito? Vamos ver aqui. Pode pensar. Nós comentamos, né, do porquê dos juros. Deixa eu ver. Diga. É um branco. Pode pensar, pode pensar. Pensa qualquer outra pergunta, depois ele edita. Uma coisa que você falou, que você estava falando, que você não sabe, que você não sabe, que você não sabe, que você não sabe. Que você não sabe. Sim. Isso na contabilidade é muito importante, porque o que você não sabe pode te prejudicar. Então vamos lá. Thalita Camilo. Me veio aqui na cabeça agora te perguntar de o que eu ou nós não sabemos que nós não sabemos dentro da contabilidade que pode me prejudicar na minha vida e prejudicar as pessoas que estão como o Felipe desconhecendo. O que eu vejo muito na comunidade brasileira, a parte que tem a contabilidade para quem mora nos Estados Unidos, tem a contabilidade para quem está aqui como estudante ou visitante. E são dois processos diferentes. Então, a pessoa que está aqui nos Estados Unidos, a hora que ela pega o Green Card, ou a pessoa que está no Brasil com o sonho de vir para cá e pegar o Green Card, muitos deles não sabem que os bens que eles têm no Brasil ou a renda que eles têm no Brasil pode ser tributada aqui. E que eles têm obrigação de declarar.
Isso eu vejo diariamente e muita gente tenta ignorar esse fato. E com a inteligência artificial está ficando muito mais fácil para os dois países conversarem e saber o que está acontecendo entre um e outro, já até vincularam as aposentadorias. Então, vai chegar uma hora que a hora que essa bomba estourar, pode ser cadeia ou multa de 50% do saldo mais alto ou do bem que você tem. 50% daquele valor pode gerar uma multa para você. Mais juros e correção. Confesso que quando eu te fiz essa pergunta, eu estava aqui tremendo. Graças a Deus, eu não te conheci ainda na época, graças a Deus eu contratei uma assessoria que me avisou isso, então... Que é raro. Que é raro. E mais raro ainda, e eu posso dizer, obviamente, sem citar nomes, eu tenho vários amigos que ainda repetem o jeitinho brasileiro, falando assim, eu até sei que deveria, mas não vai dar nada, não. Então, é importante alguém que está aqui há muito tempo, que tem conhecimento de causa, porque muitas das vezes eu falo isso até para mentorados meus, mas eu não quero ser o profeta do apocalipse. E você tem muito mais conhecimento, eu acho que a gente deveria até fazer um corte dessa etapa, você vai divulgar, eu vou divulgar, porque não é que a gente está torcendo para que as pessoas se deem mal, a gente está tentando avisar que o que elas estão fazendo achando que não vai dar nada. Tem uma coisa que eu escuto há muito tempo, que é muito famosa aqui, que é o seguinte, né? Na verdade, o que prendeu o Al Capone não foram os crimes dele, foi o imposto de renda, né? E as pessoas ainda duvidam disso, né? Então, fala mais um pouco aí, porque eu acho que esse tema, eu sei que vai ter muita gente assistindo, e vão ter amigos meus assistindo e falando, bem que o Felipe falava, mas agora a Thalita Camilo falou com conhecimento de causa. Fala um pouco mais disso. Isso é um assunto muito sério, que muitos contadores não sabem desse regulamento. É hora que é importante você pegar e conversar com seus colegas de profissão, ou explicar, ou tentar trazer a palavra, igual você estava falando, com seus colegas de profissões, porque eu falo isso. A pessoa não acreditou em mim. De novo, sou mulher imigrante com sotaque, certo? Então, eles não vão me ouvir. Vão no contador do outro lado, que é um homem com um monte de diploma na parede, todo de terninho. Não, você não vai te dar nada. Você faz o teste de presença, blá, 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 não vai te dar nada. Aí, a pessoa deixa de acreditar em mim para acreditar nele, até o problema pegar e bater na porta. Então, por isso que é importante que os contadores também se unam e tentam pegar conhecimento, crescer nas outras áreas que não conheciam e trabalhar junto, né? Como uma associação. Falta muito uma associação de contadores aqui. Tem algumas em inglês, mas eles não são tão unidos, é igual você falou, né? A associação não faz nada com eles. Eles te dão material, se você quiser, você pega e corre atrás. Sim. Só que entre os contadores brasileiros, eu não vi isso ainda. Então, vamos lá. Mais uma vez, vou botar o boné agora do mentor. Quando a gente sente falta de alguma coisa, e o pior, coisa que às vezes pessoas deveriam sentir falta e elas não sentem, só tem uma saída: a gente liderar a mudança. Eu sei que dá trabalho, mas vai te posicionar de uma maneira diferente. Só que você trouxe um fato aí, eu vou te dar a primeira dica como começar. E hoje, como sócio da Natural Quanta, a gente passa muito por isso. Quando você está trazendo uma informação nova, você precisa de embasamento. Então, como isso tá? O primeiro passo é você separar aonde está na lei, aonde está isso, porque aí já não tem como contestar. Porque Sim. Senão vai ficar assim, é a Thalita Camilo querendo aparecer, a Thalita Camilo... Então, assim, primeiro passo, separa, traz a lei inteira, traz aquela parte da lei e esteja embasado. Depois, começa a realmente chamar, às vezes você começa com mais 1, depois mais 5, depois mais 10, e é assim que as associações são criadas. Em agosto de 2014... eu falei que nós éramos 10 conselheiros da ABRAD, da Associação Brasileira de Distribuidores. Numa reunião mensal, o presidente entrou chorando. Um cara de 60 anos entrou chorando. Todo mundo olhou e ele falou, olha, as coisas erradas do meu mercado me colocaram numa posição muito complicada. Meus filhos estão se formando e querem trabalhar dentro da empresa. E eu não tenho coragem de falar para eles o que ocorre no mercado. E aí ele fez uma convocação ali. Falou, quem está comigo para lançar um acordo setorial de ética para mudar o mercado? Dentro da associação, que já são pessoas com nível de consciência mais alto, dos 10, só 4 concordaram. Então, eu fui um deles,
nós fomos para Brasília em agosto de 2014 e lançamos o Ética Saúde. Nossa, no início apanhamos demais, entendeu? Apanhamos de uma maneira assim absurda. Só que foi um primeiro passo para a conscientização do mercado. Então, muitas coisas surgiram a partir daí. Poxa, Felipe, mas qual é a vantagem disso acontecer? Poxa, porque pode parecer que quando só você sabe e teus concorrentes não sabem, você está em vantagem. Não está, porque seu trabalho é 10 vezes maior, porque a pessoa... Ninguém procura só você, procura você e mais 2. Se 2 falam diferente, sabe o que acontece? Eu sou errada. Você é errada. Então, não é um movimento só altruísta, faça isso para melhorar o mundo, mas faça isso para te colocar num próximo nível. Dá trabalho? Dá no início, mas ele te alavanca para um nível muito diferente, porque contra fatos não há argumentos. Então, quando você trouxer esse fato e quando você chamar primeiro as pessoas, obviamente, que já você chama quem sabe que sabe. Depois você chama quem sabe que não sabe. Porque esse, eu não sei, então se eu te mostrar, você me ensinou. E aí você consegue chegar na grande massa, que é aqueles que nem sabem que não sabem. E às vezes a gente fica até chateado da pessoa estar falando algo, mas muitas das vezes é por ignorância. Sim. Ignorância do verbo ignorar. Entendeu? E aí você precisa educar para que o mercado pare de fazer esse destrabalho para você. Porque eu imagino a dor que você tem quando você tem uma informação, por ter muito conhecimento, por estar aqui há muito tempo, mas como o mercado não tem, aí o certo passa a ser errado. Faz sentido? Sim, todo sentido. Fica esse convite, eu sei que é um desafio grande, mas vamos lá. Mais uma coisinha na minha lista. Mas é isso, você já me conhece um pouco, todo encontro nosso tem algumas tarefas, mas saiba que eu costumo dizer o seguinte, tem uma história, talvez você já tenha ouvido eu falar, muito interessante de Sócrates. Sócrates diz que a mãe dele, sem dúvida nenhuma, era a melhor parteira de toda a região. Sem dúvida nenhuma. Só que ele nunca viu a mãe dele dar à luz a uma criança de um ventre que não tivesse grávido. O que eu quero dizer com isso? Eu só ajudo quem está preparado para ser ajudado. Entendeu? Se você não tivesse preparada, eu estava mais te atrapalhando do que te ajudando. Então não adianta eu chegar para uma pessoa que não sabe e falar para ela, ensine as pessoas. Mas como é que ela vai ensinar as pessoas o que ela não sabe que não sabe? Então, assim, tenha certeza de que sempre essas tarefas que eu te passo são porque eu enxergo em você uma pessoa muito capacitada, com uma história muito bacana, uma dedicação, tudo que você faz, você entra a fundo, você estuda, e são essas pessoas que mudam mercados. Entendeu? A gente às vezes fica esperando que, não, vai vir. Eu digo que muita gente usa o marketing da esperança. Eu fico esperando que as coisas vão mudar. E não vão mudar. Entendeu? A gente vai estar daqui a 5 anos, só vai piorar. Você vai dizer assim, antes tinham 1.000, agora tem 1.800 falando besteira. Porque é a lei natural. Entendeu? Vai se propagando em progressão geométrica. Mas acredite, por mais que quando você educa o mercado não é tão rápido quanto a deseducação, mas ela é em progressão aritmética. Só para explicar um pouco, a geométrica ela vai multiplicando, a aritmética ela vai somando, mas somar você também anda para frente, até o momento que ela se torna uma progressão geométrica, e aí pessoas vão se tornar multiplicadores do que você fala. E aí surgem associações locais, surgem pessoas que começam a multiplicar. Mas saiba que no fim do dia, não é que eu lancei o Acordo Setorial de Ética em agosto de 2014 em Brasília, porque eu sabia que eu ia vender a minha empresa no dia 18 de março de 2016. Mas você tem dúvida de que quando os americanos de uma empresa listada na Bolsa vieram fazer a due diligence, botaram a price e viram mais isso, foi um cheque a favor? Tipo Com assim, certeza. Puxa vida, mas lá atrás, quando não tinha proposta da gente comprar nem nada disso, ele fez um movimento de ética. Porque uma coisa é eu chegar e falar o seguinte, olha, vem aqui que a empresa é ética. Ainda assim, eles mandaram a price ficar 9 meses dentro da minha empresa. Vasculhando tudo. Na verdade, foram 6 meses. No dia 27 de dezembro de 2015, o board de San Diego falou, olha, o Brasil está passando um momento muito crítico, o brasileiro tem umas atitudes meio... Volta para lá. Os caras voltaram da price, eu falei, cara, o que vocês vão fazer aqui? Vocês já olharam tudo. Vocês já tiraram a minha cueca. Eles falaram, mas eles me pagaram muito bem, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer.
e eles ainda pegaram um contrato da TIM de telefone, contrato da impressora, eu olhava para eles e falava, eu sei o que você está pensando, mas nós temos que apresentar alguma coisa pelo tanto que a gente está cobrando, faz parte do jogo. Mas não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto e você tem que comprovar ser. E tem movimentos que você faz, porque uma coisa é quando eu preciso dizer que eu faço isso, eu fazer isso. Outra coisa é eu fazer isso 2, 3 anos antes e depois, sem você saber, em algum momento, as pessoas olham, não. Mas naquele momento, ela liderou o movimento. Faz sentido? Faz. Então, eu vou tirar você um pouco da pressão, vou inverter o jogo. Você agora está na minha cadeira. Qual a pergunta que você gostaria de me fazer? De qualquer área. Vamos pensar aqui. Foi muito difícil para você conseguir bloquear muito tempo na sua agenda só para sua família? Como você conseguiu chegar nesse ponto? É muito difícil para mim. Então, assim, às vezes eu tomo muito cuidado para não parecer que a minha vida é perfeita e não é. Eu fui num limite, e aí vamos botar aí, esse é um outro ponto que eu vejo a mão de Deus claramente na minha vida. Eu cheguei num limite e se eu não tivesse vendido a minha empresa, eu já tinha perdido o cabelo, já tinha ganho peso. Eu até brinco não, né? Mas assim, a minha menorzinha tem uma história que é famosa lá em casa, que ela, bebezinha assim, eu pronto para ir para o aeroporto, eu peguei ela no colo, ela golfou em cima de mim. Eu brinco que era o inconsciente delas porque eu não parava em casa, entendeu? Então, a minha mais velha, com 7 dias de vida, minha esposa sem leite, eu embarquei para San Diego. Eu me lembro como se fosse hoje, eu botando meu celular no raio-x e ele tocando, eu sabia que era ela. Quando eu saí e atendi, ela falou assim, você tem certeza que você vai embarcar? Entendeu? Então, assim, eu acho que muita gente só tem chance de recuperar isso com os netos. E eu vendi a empresa com 41 anos. A minha mais velha tinha 10 aninhos, a do meio tinha 8 e a menorzinha tinha acabado de fazer 3. Então, eu tive chance de recuperar o tempo. Aprendi muito, entendeu? Me fez poder repensar a vida aos 41 anos. Quer dizer que eu não errei mais? Não é verdade. Final do ano passado eu estava errando de novo. Você participa do grupo. Chegou uma hora que, assim, eu ganhei muito dinheiro na área médica, mas eu não gosto de cirurgia. Então, durante 14 anos, eu não fiz o que eu amava fazer. Eu fiz o que precisava ser feito. Hoje eu faço o que eu amo fazer. Da mentoria, eu amo fazer. Parece mais fácil, né? Mas é mais arriscado. Quando você faz o que você não gosta, você até se preocupa mais em bloquear a agenda. Quando você faz o que você ama, é muito fácil para mim não bloquear a agenda, entendeu? Porque não é um peso eu estar aqui gravando um podcast, eu estar dando mentoria. Então, quando chegou no final do ano passado, aí eu digo que a importância de você ter pessoas na sua vida que te mostram o que você não está vendo. E claramente na minha vida, minha esposa é uma pessoa que faz muito isso. Ela não é aquela pessoa que participa de todas as minhas decisões, mas ela participa das mais importantes. Ela me mostra, em fases da vida, decisões que eu estou tomando errado e que eu preciso mudar. E uma delas foi ano passado, quando ela falou assim, poxa, você lembra que, na verdade, o meu programa ele é 100% online. Só que, como eu gosto de pessoas, eu fui abrindo a chance de ser presencial. Chegou um momento que eu era obrigado a estar aqui em Orlando, quarta-feira sim, quarta-feira não. Ou seja, as viagens para a Europa com a família não podiam mais acontecer. Porque eu só poderia viajar no dia seguinte, chegava na Europa no outro dia, só podia ficar lá 8 dias. Então, assim, não é uma coisa que é natural para mim. Eu acho que a sabedoria é você entender onde você é fraco. E por ser fraco, hoje eu tenho uma mentora espiritual que puxa a minha orelha quando vê que eu tô saindo do eixo. Eu tenho mentores. Eu tenho hoje a vantagem de poder mentorar pessoas e o que eu falo para os outros serve para mim primeiro. O que eu falo muito nas minhas mentorias? Que elas são mentorias individuais assistidas em grupo. Por quê? Quando eu estou tratando da Thalita, eu estou tratando da Thalita. Outras pessoas estão lá no grupo, estão assistindo. Depois até elas podem opinar. Só que, quando eu estou tratando de você, muitas das vezes você se bloqueia, já pensando qual é a justificativa que eu vou dar. Quando você assiste eu tratar de outra pessoa, você está leve. Só que muito provavelmente você fala assim, opa,
eu estou cometendo esse erro. Sim. E só que o que acontece comigo? Muitas das vezes, quando você me traz um problema e eu trabalho no seu problema, eu falo, alô, você está cometendo o mesmo erro, você está fazendo a mesma coisa. Então, uma das coisas que eu defendo muito nesse seu real poder, de você saber a sua identidade, é você estar num estado de presença. Então, na mentoria, para eu ser um melhor mentor, eu preciso estar presente. Só que ao estar presente, eu aprendo até mais do que eu passo para vocês. Então, não é fácil, não acho que eu consigo fácil, você já acompanha um pouco a minha agenda, você me chamar amanhã para ir para o Cape da outra palestra, eu vou, aí depois eu tenho que lembrar que eu tenho que ver quais são as prioridades. É importante você ter pessoas também que coordenam a sua agenda, então a Silvana ela é muito importante, ela bloqueia a minha agenda. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, se você me chamar, o que eu falo para você? Entre em contato com a Silvana e agenda, porque se você me chamar, eu vou. E eu não vou olhar a agenda, entendeu? Como eu sei que isso é uma falha minha, eu botei um anteparo, entendeu? Eu botei um anteparo, a Silvana vai dizer, olha, nisso aqui não pode, porque Thanksgiving ele vai estar num cruzeiro com a família. Todo ano ele vai. Ah, mas só tem essa data. Desculpa, ele não vai. E se fosse o Felipe? A gente dava um jeitinho, né? Eu ia dar um jeitinho de ver se tem um helicóptero para eu chegar no cruzeiro só daqui a... Não faz sentido, entendeu? Então, assim, legal que você me perguntou isso, porque você está me dando a chance de expor uma falha grande minha, sabe? Não é uma coisa natural para mim. Tem a vantagem, os filhos vão crescendo, eles viram um grande alerta para você também, então é um alerta crítico quando uma filha minha chega, pai, tá exagerando, pai, não tá aqui, entendeu? Mas aí eu volto no que você nos ensinou, é a disciplina de ficar atento sempre e não deixar desequilibrar muito, entendeu? Porque vai desequilibrar, não tem como, entendeu? Tem momentos que desequilibra e aí e é engraçado, né? Porque como hoje eu trago, na verdade, assim, as pessoas acham que eu trago a minha vida no Instagram. Gente, dia que eu faço muita história, eu faço 10. Então eu trago 10 minutos de 24 horas. Então aquilo não é a minha vida, aquilo é apenas 10 minutos do meu dia. Mas ainda assim traz algumas coisas que as pessoas conseguem construir a novela que elas querem construir. Só que é impressionante, né? Porque quando eu estou dando palestra ou estou num evento domingo, eu recebo um montão de mensagem assim, você não acha exagerado você estar domingo trabalhando longe da sua família tal? Aí eu respondo, mas nesse momento tal. Só que essa mesma pessoa, na semana seguinte, eu estou quarta-feira andando de lanche em Angra com a família, a pessoa fala assim, você não acha exagerado numa quarta-feira você estar saindo de lanche com a sua família? E aí eu vejo como é que as pessoas não entenderam o conceito de vida integrativa, de que tem momentos que você tem que abrir mão de coisas para ter outras que também não são comuns. Eu sei que não é todo mundo que numa quarta-feira pode sair de lancha com a família, não é todo mundo que pode bloquear a agenda, mas para fazer isso, eu tenho que pagar um preço. E também não é todo mundo que está disposto a trabalhar no domingo, né? No isso. Sábado à noite, na sexta à noite, ou quando precisar. É isso, there is no free lunch, né? E aí é muito do que a gente falou assim, eu acredito que Deus nos dá muito, mas ele precisa que a gente faça a nossa parte, entendeu? Muito do que a gente falou aqui tem a ver com isso, assim, eu tenho uma norma na minha vida que ninguém precisa copiar, mas assim, se eu fizer algo de errado, vai dar muito ruim para mim. Eu já testei, assim, coisas pequenas, sabe? Uma vez, aos 10 anos, eu desobedeci minha mãe, fui pro playground e eu tomei 5 pontos na perna. Pô, mas qual a correlação? Simplesmente porque eu desobedeci minha mãe. Então, para mim, é muito claro assim, cara, não atravessa fora da faixa, mas todo mundo atravessa fora da faixa. Mas na hora que você atravessar, atrás do ônibus vai vir uma moto e vai te pegar. Entendeu? Então, na minha cabeça é o seguinte, todo mundo atravessa, eu brinco, lá em casa minhas filhas ficam divididas. Quando eu estou em Nova York com a minha esposa, aquela mão vermelha para atravessar, para mim não atravessa, para minha esposa estou te chamando. Então, assim, minhas filhas, às vezes, minha esposa vai, eu fico, elas ficam no meio da rua. Tipo, eu fico com meu pai e tal, mas porque na minha cabeça é assim, faz tudo certo, se você fizer errado, para você vai dar ruim. Por outro lado, eu tenho perfeita noção da proteção que eu acredito ter, da proteção divina que eu acredito ter, que ao fazer tudo certo, eu recebo em dobro. Entendeu? As coisas dão muito certo para mim. Então, tentar ser a nossa melhor versão, para mim, é o melhor caminho. Então, respondendo ao que você falou, eu busco ajuda. Eu acho que muita gente acha que isso é sinal de fraqueza, mas
é a minha mentora espiritual, é o meu mentor, minha mãe é uma mentora muito forte para mim, meu pai é um mentor muito forte, e a comunidade que eu criei dos meus mentorados, e eu não tenho nenhum problema de falar que eu só faço o que eu faço primeiro para dar exemplo para as minhas 3 filhas, que eu, no ano sabático eu estava dando exemplo de ficar em casa sem fazer nada, então eu tenho o objetivo de criar 3 mulheres fortes para o mundo. Depois, sim, eu faço pelos meus clientes, mas ainda quando eu faço pelos meus clientes, é que eu entendo que quanto mais eu mentoro, mais eu sou mentorado. Entendeu? Então, eu consegui descobrir uma coisa que ela é muito alinhada. Eu me lembro que quando meus clientes eram cirurgiões, era muito desalinhado. Eu numa época, cheguei... A primeira Audi Q7 do Rio foi minha. Eu não saía da Audi, tinha um outro carro pior para andar no dia a dia, porque o médico podia se incomodar com o carro que eu tinha. Hoje, fica bem claro que não tem como duvidar, os meus mentorados duvidarem que eu quero o sucesso deles. E não tem como duvidar que o sucesso deles é o meu sucesso. Então, assim, é muito alinhado o que eu faço. O que é uma dádiva, mas complica no que você falou, assim, se deixar, se a gente não pedir ajuda e não tiver a pessoa para nos orientar, eu me perco todo dia, tá? Todo dia. E é para tudo. Você falou da família, tenta marcar uma mentoria individual comigo de manhã. Só se o teu argumento for muito bom. Porque eu preciso meditar de manhã, eu preciso olhar os e-mails, eu preciso fazer exercício. Entendeu? Então, assim, mas se o Felipe cuidasse da agenda, eu não ia fazer. Eu não ia fazer, entendeu? Então, obrigado pela pergunta. E para a gente encerrar, Thalita, assim, qual a frase ou a palavra que você acha que resume esse nosso podcast e que você queria enviar para as pessoas que estão nos assistindo? Imagina que nesse momento eu apertei o amplificador e 8 bilhões de pessoas no mundo vão escutar a sua mensagem. O que você diria? Pensa no que a gente falou também aqui. Deixa eu pensar. Seria procurar ajuda, focar, ter disciplina, igual diz a Nike, né? Just do it. Olha, perfeita a sua mensagem. Vou só acrescentar uma coisa que eu sei que o seu coração já falou aqui. Dentre pedir ajuda, uma delas sim é de Deus, né? Sim, com certeza. Sim, é de Deus, né? Que você trouxe... Nessa volta do Incast, você foi a primeira pessoa que trouxe esse tema que, para mim, é muito presente na minha vida. Eu acho que peça ajuda e também ajuda dele. Porque tem pessoas que negligenciam essa ajuda e ela é muito forte. Mas eu acredito que Deus criou outras pessoas para nos ajudar também. E por que perder a chance de pedir ajuda, já que o isolamento é a pior dor do empreendedor, né? Com certeza. Muito obrigada. Nossa, obrigado pela presença, obrigado por ter me desafiado a falar de algo que eu vivo muito e não falo tanto, entendeu? Deveria falar mais, entendeu? Todos não foi intencional. Agora que você falou, poderia ter sido intencional. Deveria falar mais e obrigado pelo convite a falar mais e que isso seja um primeiro passo para eu falar cada vez mais do que eu vivo, entendeu? E quem concordar, tudo bem. Quem não concordar, tudo bem também, né? Cada um respeita a opinião, né? Não, eu sei que muita gente desconecta. E tudo bem. Sim. E tudo bem. Obrigada. Gratidão. Obrigado, Thalita.